Amada igreja, Deus não nos fez para a gente morrer. O plano original de Deus para a comunidade não foi para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente com ele, ao lado dele. E quando Deus criou o homem, Deus não criou, não havia o sofrimento, não havia dor, não precisaria de hospitais, de polícias. Para quê? Não havia morte. Mas o homem, ele decidiu a trilhar o seu caminho, o caminho da desobediência. E Deus, ao longo dos anos, de centenas de anos, milhares de anos, Ele tentou trazer o homem para o seu plano original. Através de profetas, de reis, de juízes. Mas nenhum homem foi o suficiente para trazer a humanidade de volta para o seu plano original. Foi necessário o Senhor enviar o seu Filho para morrer na cruz por mim e por cada um de vocês. Se tivéssemos que pegar a nossa vida, aplicar no Evangelho 24 horas, ainda é muito pouco pelo que Ele fez por nós. Jesus tem pressa de salvar as almas. Mas salvar as almas de quê? Do sofrimento eterno. Eu tinha preparado, amada igreja, um esboço, mas o Espírito Santo, é Ele quem fala, Ele quem coordena. Nós estamos aqui para ouvir. E muitas das vezes nós viemos à igreja para ouvir aquilo que agrada o nosso coração. Mas nós temos que aprender, amada igreja, quando nós viemos à casa do Senhor, nós viemos para ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós, e não aquilo que nós queremos ouvir. Jesus tem pressa em salvar a alma. E quando aquele anjo que se rebelou contra o Senhor, e toda a terça parte, o que Deus criou para eles? O inferno. Lugar de tormento. E diga-se de passagem, amada igreja, quem criou este lugar foi Deus. Não para nós. Deus não fez o homem para ir para lá. Deus fez especificamente para eles. O inferno nada mais, nada menos do que a ira de Deus contra a impunidade e contra o pecado. Este lugar é tão terrível que nem os próprios demônios não suportam ver esta palavra inferno. Porque a única coisa que eles têm garantido, amada igreja, é este lugar. É a única convicção que eles têm, que este lugar foi preparado para eles. Mas só que este lugar, ele não está lá. Este lugar não há ninguém lá. Está virgem. Porque ele foi reservado, amada igreja, para depois do julgamento final, porque eles não precisam mais ser julgados, eles já estão condenados. E a Bíblia diz que os primeiros habitantes do Gêena, do Tártaro, são eles. E depois aqueles que seguiram a ele. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas 16, 19. A coisa é mais séria que nós podemos imaginar, igreja. Tem amor pelas almas, tem um desejo pelas almas. As almas estão perecendo a cada segundo, milhares e milhares de almas estão indo para esse lugar. Lucas 16, 19. Eu já preguei algumas vezes aqui. Se eu pudesse pregar todos os dias. Deus é tão maravilhoso, igreja. Ok? Preste atenção. Pastor, se o inferno não tem ninguém, porque está reservado para o juízo final. E onde estão os demônios que foram expulsos, aqueles anjos que foram expulsos? Aonde estão todas as pessoas que morrem sem Cristo?
Se na verdade, esta palavra inferno no grego é Geena, Tártaro, lugar de punição, a ira de Deus contra a impunidade. Mas aonde está as almas que morrem sem Cristo? Nunca, amada igreja, aponte para alguém, fulano foi para o inferno. Não cabe a nós. Deus tem seus métodos de salvar as almas. Eu não creio que o nosso Cristo veio para perder para o diabo. Quantas pessoas que se salvam no hospital, em presídios? Quantas pessoas que se salvam antes da morte? Imagine, digamos, o cabra está assaltando e de repente troca um tiro com a polícia dá um tiro, mas ele não morre na hora. E é socorrido ao hospital. E no trajeto entre o local e o hospital, aquele assaltante, digamos que ele já nas últimas, ele clama o nome de Jesus. Ele pede perdão ao Senhor. Você acha que Jesus vai rejeitar um pedido desse? Já dei alguns exemplos daquele ladrão na cruz. Imagine que todos nós conhecêssemos, nós estamos naquela época lá, com a visão que nós temos hoje, e nós conhecíamos aquele ladrão da cruz. Só que ele cometeu crimes e ele foi para a cruz, para ser morto lá. E aquele homem morreu lá na cruz. Qual era o nosso conceito em relação àquele homem que morreu na cruz? Foi para o céu ou foi para o inferno? Naturalmente nós comentaríamos: matou, roubou, foi para o inferno. Mas ele não foi para o inferno. Porque no último momento dele, ele olha para Jesus e diz: Senhor, Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso. O que é que Jesus falou para ele? Desde já estarás comigo aonde? Ele foi salvo por um fio. Isso nos dá uma conotação, amada igreja, que nem eu e você jamais poderemos dizer alguém foi para o inferno, porque só Deus tem o poder de lançar lá dentro. Não faz o papel do juiz. Quantas e quantas pessoas? Eu tive essa semana no UTI. O cara está lá no UTI. Estou fazendo o apelo e ele está lá com muita dificuldade, falando, quase sem ouvir. E eu fazendo o apelo, ele aceitando Jesus. Eu não creio que Jesus rejeite um pedido desse, se de fato a pessoa toma uma decisão em Cristo Jesus. Mas a pergunta é: onde estão as almas das pessoas que morreram sem Cristo? Onde estão as almas das pessoas que morreram com Cristo? O livro de Tessalonicenses fala: o paraíso. Aqueles que morrem em Cristo, eles estão sendo consolados pelo Senhor, aguardando a volta do Senhor. Mas aqueles que morrem sem Cristo, eles estão agora em um lugar de tormento. Pastor, onde é este lugar? A Bíblia fala de um lugar de tormento. Há muitas coisas que não são reveladas para nós hoje, mas um dia vai ser revelado. A nossa mente é muito limitada para entender, amada igreja. Mas exatamente é este lugar onde nós iremos falar esta noite. Que Deus tenha misericórdia. Há muitas pessoas na nossa família, amada igreja, que estão no corredor da morte. E se morrer na prática deste pecado, sem aceitar e confessar o Senhor, será que nós não se preocupamos com isso? São vidas. Um dia nós estávamos também nesse mesmo caminho, mergulhado na bebida, nas drogas, na prostituição, nas orgias. Era inimigo da cruz. O que Jesus fez conosco? Não foi nós que escolhemos a Jesus, foi Ele que nos escolheu. Que bom que nós aceitamos o convite de um dia, quando deixar esse corpo, essa casa que tem prazo de validade. Esse prazo vai vencer hoje ou amanhã, vencerá, ninguém sabe quando, ninguém sabe como. Nós temos a consciência que essa casa
o prazo vai vencer. Possa que seja hoje, amanhã ou este ano, nós não sabemos. Mas ainda que a nossa casa venha se desfazer, nós temos que crer na nossa salvação. Não é pelo mérito, é pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Então vamos lá, Lucas capítulo 16, versículo 19. Amém, igreja? Presta atenção. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado quem? Chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava-se alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Ok. Preste atenção. Ser rico não é pecado. Ser rico não é pecado. O pecado é colocar o coração na riqueza. É fazer da sua riqueza o seu Deus. A Bíblia fala deste homem rico. E a Bíblia fala de um homem chamado Lázaro, cheio de chagas, que se alimentava das migalhas, ia lá e no lixo comia, as migalhas caíam da mesa e ia para o lixo e comia. Aqui é dois tipos de coração. É muito mais fácil um pobre dividir um prato de comida que um rico. Você quer tocar no coração do rico, toque no dinheiro, toque nos seus pertences. O rico que tem o seu coração nas suas riquezas mata e morre, não é isso? Tem história de pessoas, porque adentrou um sítio lá para pegar uma fruta, o cara lá matou, porque entrou na propriedade para pegar simplesmente uma fruta. Não quer dizer também que a pobreza, a miséria também de Deus. Aqui está falando de dois tipos de coração: o coração endurecido e o coração aquebrantado. A Bíblia diz que tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Nos dias de hoje quase não está mais havendo uma diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. E nós temos que ter cuidado com isso, igreja. O óleo não se mistura com a água. Não há comunhão entre luz e trevas. Há uma frase que eu sempre repito e digo: o mundo está cheio de ouvir o nome de Jesus. Está por aqui já. Mas o mundo precisa ver em nós Jesus. E muitas das vezes não consegue ver em nós Jesus. Havia uma diferença. Nós somos diferentes, igreja. Um dia nós éramos uma velha criatura. E ao aceitar a Jesus, o que fez o Espírito Santo? Nos gerou, nos transformou de uma velha criatura para uma nova criatura. Saímos, amada igreja, de um novo nascimento, de um nascimento biológico, e nos transformamos em um nascimento espiritual. E quando aceitamos Jesus, que passamos pelo processo do novo nascimento, o que fez o Espírito Santo? Implantou Jesus em nossa vida. É por isso que nós somos diferentes. Não é que vocês têm que ser melhor do que ninguém, vocês têm que ser diferentes. Eu sou diferente, eu não sou qualquer cristão. Eu não sou qualquer cristão. Eu sou diferente, porque eu tenho levado uma vida diante do Senhor, alinhado com o Senhor. Aonde quer que eu iremos, o que nós iremos, nós levamos Jesus sobre a nossa vida. Nunca esqueça, quando Jesus quer chegar a um lugar, Jesus chega através de nós. Por isso que a Bíblia diz que Ele está em busca dos verdadeiros o quê? Adoradores. O que acontece agora com essas duas pessoas? O rico Lázaro morre. E a Bíblia diz que no versículo 22: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi o quê? Observe uma coisa: na hora que Lázaro morre,
O que acontece com a alma dele? Vem um anjo e transporta para o seio de Abraão. Igreja, não tenha medo de morrer. A morte não pode nos matar, não pode nos destruir. A nossa casa sim se desfaz, mas o nosso espírito, a morte não pode destruir. Eu não entendo porque que tem que... Não, mas eu tenho medo de morrer. Imagine eu dentro de um caixão, dentro de um... Se preocupa com isso. A Bíblia diz que a morte dos seus santos é preciosa à vista do Senhor. Até a morte do cristão, Deus prepara tudo. Eu imagino, irmão Adriano, que quando um cristão está partindo do corpo, não é que o corpo morre para a alma sair, ou a alma sai quando o corpo morre, não. A alma sai quando o corpo morre. O corpo quando morre, a alma não pode mais ficar. Imagine na morte do corpo, o anjo do Senhor, eu sei que o Senhor prepara tudo, igreja. Na hora que se fecha os olhos o físico e abre os olhos espirituais, a gente começa a enxergar. Deus prepara a morte dos seus santos. A Bíblia diz que o anjo veio e levou a alma de Lázaro. O rico morreu. Enquanto Lázaro subia, o rico foi sepultado. Sepultar não é para cima, é para baixo, é ou não é? Enquanto um sobe, outro... Até na hora da morte tem que ter a separação. Destinos diferentes, vidas diferentes, porque tudo começou aqui nessa terra. O reino dos céus não começa nos céus, começa dentro de nós, igreja. Arrependei-vos e é chegado até vós o que? O reino dos céus. Tudo começa aqui dentro. Aquele homem, ele morreu, foi sepultado. E na hora que ele fecha os seus olhos, os físicos, que ele abre os olhos espirituais, olha o que acontece. Olha onde ele está agora. Observe agora. No 23. E no Ardes, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no quê? Isso quer dizer, uma pessoa ímpia, pessoas que morrem sem Jesus, na hora que os seus olhos físicos se fecham no mundo físico, abre-se uma outra visão espiritual. Só que agora ele abre em tormento. Enquanto Lázaro está sendo consolado, este homem que morre sem Jesus, agora ele está em tormento. Os seus olhos estão em tormento. A morte para o ímpio, vocês não têm ideia, a dor e o sofrimento, o pavor, a agonia. E assim como o anjo do Senhor veio pegar os santos, aqueles que confessaram Jesus, imagine também, tem demônios específicos também, para buscar a alma daquele ímpio e levar no lugar de tormento. Este lugar de tormento ainda não é o inferno, igreja. É uma sala de espera. E a Bíblia diz que quando ele chega lá no lugar de tormento, ele abre os seus olhos em tormento e ele vê quem? No seio de Abraão. Ele vê Lázaro. Dá a entender que as pessoas que agora estão, que partiram sem Jesus, é como se agora estão vendo o seio de Abraão para o seu pior sofrimento. E quando ele abre os olhos em tormento, que ele vê Lázaro e vê também Deus, o pai Abraão, Deus, o que é que ele diz, igreja? Ele não pede, Deus me tire daqui. Todos que estão lá agora têm consciência que nunca mais vão sair dali. E ele diz, no versículo 24, e clamando diz, Abraão meu pai, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa. Por que ele não pediu, Deus me tire daqui? Ele tem consciência que não tem mais jeito. Não adianta mais, igreja. Deus,
permita que teu servo Lázaro molhe o dedo na água e coloque na minha língua, porque estou atormentado nessa chama. A chama não é a chama de um fogo de uma caldeira. O fogo é físico. Você um dia que pensou de tirar a sua vida e não tirou pela intervenção dos céus. Eu fico imaginando uma pessoa que pensa em tirar sua própria vida, o estado de pavor, de dor, de agonia, de sofrimento. Imagine multiplicar isso milhões e milhões de vezes. Deus, permita que teu servo Lázaro molhe o dedo na água, apenas o dedo. Para mim vai ser um refrigério na alma. O que é que vai matar a sede de uma pessoa? Um dedo molhado. Eu sei que vocês são inteligentes. Deduza na tua mente. Se para aquele homem o dedo molhado gera um refrigério para a alma dele, imagina o sofrimento que ele estava. Imagine o sofrimento que as pessoas estão agora nas trevas. E eles têm consciência de tudo, igreja. A resposta que Deus deu a este homem foi essa. 25. Disse, porém, Abraão: lembra-te de que recebeste os teus bens de tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado, e tu é o quê? Atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderia nem tampouco de lá passar para cá. Pronto. Aqui destrói o conceito do espiritismo. Aqui destrói o conceito do espiritismo. O conceito que as pessoas morrem e depois voltam para reencarnar. Hebreus 9, 27, a palavra diz que após a morte segue-se o quê? O juízo. Entre a morte, entre os que estão mortos e os que estão vivos, tem uma separação. Não existe comunicação entre mortos e vivos. Mas como isso, pastor? Eu conheço pessoas que já morreram e se apresentaram a fulano. Aquilo é uma mentira do diabo. Quem morre não se apresenta mais. Não existe comunicação entre morto e vivo. O que existe, igreja, são demônios que se transfiguram na forma da pessoa, enganando e dizendo que é a pessoa. Não existe reencarnação. A Bíblia diz que não existe ligação entre quem está morto e quem está vivo. Há uma separação. Se a Bíblia diz que há essa separação, eu creio na palavra. Não existe mais. Homem rico, ei, você ainda está me pedindo para mandar Lázaro, mandar molhar o dedo? Não tem mais refrigério para vocês aqui. Aí agora é só sofrimento. Aí agora é só tormento. E eu quero te dizer que não tem ligação mais entre quem está vivo e quem está morto, ou entre quem está no lugar de tormento e no lugar de paraíso. Ele ouve aquilo da boca de Deus. Olha a reação deste homem. Ele não se cala. Ele mais uma vez clama ao Senhor, ele pede ao Senhor, e diz assim no versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Ele lembrou de quem? Lembrou do pai. Lembrou dos irmãos. Agora é muito tarde. Lembrar do pai, dos irmãos, da família, é agora. Não adianta mais.
E esta conotação que a Bíblia nos dá é que a memória dele está intacta. No lugar do tormento, ele tem consciência que tinha um pai que tinha 5 irmãos. Ele agora quer que alguém evangelize a sua família. Mas enquanto ele estava vivo, ele não se preocupou com isso. Por isso que a Bíblia diz: aquele que não ora pelos seus familiares é pior do que um descrente. Ore todos os dias pelas suas famílias. Pare e pense, igreja. A nossa família está como um boi que está no corredor da morte, no matadouro. Precisamos fazer alguma coisa. Mas pastor, eu já falei tanto de Jesus para meus filhos, já falei tanto de Jesus para os meus parentes. Você já falou? Agora ore. Não fique tentando converter a sua família. Você que é mãe, pare. Você já falou de Jesus, você já convidou. Você não tem capacidade de mudar e transformar ninguém. Agora é hora de mudar a estratégia. Agora, eu já falei tanto de Jesus, agora eu não vou mais falar de Jesus. Eu vou falar do meu Jesus para o meu marido, para a minha esposa, para meus filhos. Você inverteu as coisas. Jesus é o meu pai, a minha mãe, é meus filhos, é os meus parentes. Eu não tenho a capacidade de converter eles. Mas o que eu creio que o Senhor diz na tua palavra: eu e a minha casa serviremos o Senhor. E vocês começam a chegar a se dirigir diante do Senhor, amada igreja. Porque de tanto você está insistindo, nós vamos se tornando antipáticos. Eles não querem mais nos ouvir. Não se pega um passarinho fazendo barulho. Usa de sabedoria. Joelhos no chão. Oração. Jejuns. Vida com Deus. Não é você que vai mudar. Pare. Não tem que ir para a igreja. Tem que se converter. Esposa, ao invés de você ganhar o seu marido para você, você está afastando ele de você. Porque você tem sido até chato demais. Pare. Não é você que vai converter. Não é você que vai mudar. Se dentro desta casa tem uma pessoa que tem que mudar, não é o teu marido incrédulo nem os seus filhos, é você. Porque a dor quem sente é você. Eles não têm a luz que você tem. Ele não tem a visão que você tem. Que talvez se ele tivesse a visão que você tem, a luz que você tem, e você no lugar dele, talvez usaria de sabedoria, estaria pagando um preço às madrugadas, chorando nos pés do Senhor, pedindo misericórdia a Deus por esse filho. Agora é hora de nós clamarmos aos nossos familiares. Este homem disse: Deus, eu tenho um pai, eu tenho 5 irmãos, Deus. É tarde demais. O tempo dele se preocupar era em vida, não é depois que morre. Todas as pessoas que morreram sem Cristo, agora, eles estão lembrando de tudo, para o seu pior sofrimento. Para o seu pior sofrimento. Será que este lugar, amada igreja, isso não é para nós? Nós não fomos feitos para esse lugar. Este lugar não foi feito para nós. Para nós, Deus tem uma vida eterna com Ele, igreja. E começa aqui. Não é quando morre que começa, não. Quando morre, segue ao juízo. Não adianta. Eu vou orar pelas pessoas que morreram. Não, igreja. Não há ligação. Ele não nos ouve. Lá não é mais um lugar de pregar o evangelho. O lugar de pregar é agora. Há muitos dos nossos familiares, que eu não sei quem, mas eu sei que tem, que estão nesse lugar, gemendo. A Bíblia diz que lá é um lugar de densas trevas, é um lugar solitário, é um lugar onde se ouve gritos e ranger de dentes.
sofrimento eterno. Deus, eu tenho um pai, eu tenho 5 irmãos, Deus. Não adianta mais. No 29, Deus responde assim: disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lá na terra, ele tem a minha palavra. Eles têm aqueles que pregam a minha palavra. Olha o quanto nós estamos deixando a desejar. Tente mostrar Jesus na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade. Você se lembra lá em Apocalipse capítulo 4, amada igreja, quando João vai aos céus e ele vê um mar como um mar de vidro. Mar em Apocalipse simboliza povos e nações. O mar como cristal representa a transparência, quer dizer que João viu uma igreja transparente. Nós somos esse cristal. As pessoas olhar para nós, precisa ver Jesus do outro lado de nós. E às vezes não consegue. Um cristal fosco. Olham para nós e não conseguem ver Jesus em nossa vida. Há uma grande responsabilidade sobre nossos ombros. Aquele que nos chamou, amada igreja, é um dia que nós teremos que prestar conta dos nossos atos, prestar conta de tudo, até as nossas palavras, como diz Mateus 10, 12, 36, que até as palavras que saem da nossa boca, um dia nós temos que dar conta. A humanidade está perecendo. E nós, de braço cruzado, olhando. E a gente não consegue sentir a dor das almas. Porque o Senhor, Ele sente a nossa dor. E nós não temos como sentir a dor das almas. É cada um no seu quadrado. Problema dele, vai para o inferno. Mas um dia nós estamos condenados ao inferno. Alguém orou por nós. Alguém jejuou por nós. E se brincar, amada igreja, hoje muitos cristãos nem oram mais pela sua família, imagina em jejuar. Está nem aí. Este lugar é real. Há muitos agora que estão gemendo lá. Densas trevas. Ali é uma antessala, uma sala de espera. Porque todos estes que estão lá agora, eles estão aguardando a volta de Jesus. E todos eles serão julgados. Todos que estão no lugar de tormento já estão só aguardando a sentença. Hoje o nosso Jesus está como nosso advogado. Nos defende diante de Deus. Quando você comete, nós cometemos um pecado. Nós temos um advogado chamado Jesus, que nos defende diante do Senhor, do Pai. E quando nós aceitamos Jesus, o que Jesus fez conosco? Nos deu uma procuração, assinado num cartório espiritual. Quando nós aceitamos Jesus, Ele nos deu uma procuração, assinado no cartório espiritual, passando tudo dele para nós. E quando nós pecamos, o que nós fazemos quando nós pecamos? Pegamos uma procuração e damos na mão do diabo, para que ele venha reivindicar a nossa vida diante do nosso Deus. Olha aí, Deus, não é teu filho, me deu uma procuração. Deus não pode fazer nada. Simplesmente Deus vê Satanás pisando no pescoço, atormentando, e Deus não pode fazer nada.
Porque aquela procuração está na mão do diabo. Ele está reivindicando a nossa vida. E quando é que Deus rasga essa procuração? Quando se arrepende. Quando a pessoa se arrepende. Aí o Senhor está como nosso advogado, e pela misericórdia Ele vai lá e nos perdoa. E a gente se arrependeu daquele pecado, mudou a direção. Aí o Senhor vai lá e rasga a procuração. Nenhum demônio age na vida de uma pessoa se não for por uma procuração, por uma legalidade. Então este homem disse: eu tenho um pai, eu tenho 5 irmãos. Aí Deus disse: lembra-te, lá quando você estava na terra, você vivia uma vida aparentemente, rico, não tinha dificuldade financeira, uma vida regalada, cheia de orgulho, egocentrismo. Você não me conhecia, mas o meu servo, por me servir, era tão perseguido, humilhado, injustiçado, e pagou um preço. Agora você aqui é atormentado, e o meu servo é o quê? Consolado. Por isso que a Bíblia, bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Há um Deus. Nós temos um dono, esse dono é Jesus. E este homem não fica calado, ele diz no 31, no 30, e disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ele apela para os mortos: Senhor, ressuscita alguém. Como eu não tenho mais condição de ir lá no mundo físico, então ressuscita alguém para pregar para o meu pai, para pregar para os meus irmãos, para dizer para ele o quanto é sofrido aqui. Olha, se esse homem pudesse voltar e tivesse a oportunidade, ele seria o crente mais fiel dessa terra, porque ele sabia exatamente lá o sofrimento. Não brinque com a tua alma, igreja. A alma está correndo risco. Nós somos alma vivente. Nós somos um ser espiritual dentro desse corpo físico. Quem diz que nós morremos é essa casa que morre, esse corpo que morre, aonde nós habitamos para interagir esse mundo físico. É por isso que a Bíblia diz: se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? Ela geme dentro de nós. Conserta, alinha o seu espírito com o Espírito Santo. Eu já falei para vocês, um ser humano que passou toda a sua vida roubando, matando, estrupando, morreu na prática do pecado, digamos, foi para o inferno. E no dia do julgamento final, e aí tem aquele crente dentro da igreja o tempo todo, mas com a vida desconcertada, desaliado o tempo todo com Deus. Essa pessoa morre nesse estado. Os dois vão para o inferno. E depois do julgamento final, aquele que roubou, matou, estuprou o tempo todo, terá menos punição para aqueles que conheceu a palavra e abandonou Jesus. Por isso que a Bíblia diz: para estes terão os mais duros juízos. Seria bom que não tivesse nascido. Não brigue com o evangelho. Leve a sério. A dificuldade não é dar o primeiro passo no evangelho. O segredo não é o primeiro passo, é o último. Quando que nós iremos partir? Como é que está o estado espiritual da nossa alma? Cada um de vocês sabe o que é certo e o que é errado. Cada um de vocês sabe a prática de pecado que muitos de vocês se encontram. Não brinque com a sua alma, porque este homem está atormentado. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que aqueles que morrem com Cristo
Eles estão no seio de Abraão. E diz a Bíblia: nós que estamos vivos, jamais precederemos os que estão em Cristo Jesus. Os que morreram em Cristo Jesus. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, primeiro, aqueles que estão no seio de Abraão receberão um corpo semelhante ao corpo de Cristo. E nós que estamos vivos seremos arrebatados. No dia do juízo final, todos serão ressuscitados. Um para a vida eterna de glória com o Senhor, e outro para a vergonha eterna. Apocalipse capítulo 19, 20 diz que o Senhor neste dia, neste grande dia, Ele não estará mais como advogado, Ele estará como juiz, para dar a cada um a sentença. Cada um será julgado pelos seus atos. Por isso que lá, quando João foi aos céus, e ele vê um trono branco, e ele vê o justo juiz sentado, e sobre esse trono branco havia o livro da vida. Aquele livro, quando nós aceitamos Jesus, o nosso nome está escrito no livro da vida. E João também viu outros livros. Esses livros têm anotações. A memória de Deus não é qualquer computador, igreja. Está tudo computado com Ele. Está tudo escrito. Tudo aquilo que o homem faz não se arrepende, está escrito. Porque no dia do julgamento final, esses que estão no lugar de tormento, lá não tem corpo, lá só está a alma, o espírito. Mas eles precisam ressuscitar para comparecer ao trono branco. O que vai acontecer? O dia de prestação de conta. O fogo vai dar conta dos corpos que queimou, a água vai dar conta, a terra vai dar conta. Vocês se lembram lá quando Jesus estava na cruz, no livro de Mateus capítulo 27, a Bíblia diz que quando Jesus deu um brado na cruz, as covas se abriram, e os corpos saíram do sepulcro, e saíram correndo, e se apresentaram à cidade. Quando Jesus morreu, o terceiro dia, ele voltou no seu próprio corpo. Precisaria de um corpo para Jesus ressuscitar, e ele ressuscitou no próprio corpo dele. E aqueles que as covas se abriram, pessoas que estavam lá há mais de 1000 anos enterrados, a própria terra teve que devolver o corpo. E esses que estão no sofrimento, imagino eu, que na forma que foram mortos, serão ressuscitados da forma que foram mortos, mas com um corpo resistente ao sofrimento eterno. Imagine a bagaceira que vai ser lá, meu. O Geena, o Tártaro. É como se é camadas, porque a Bíblia diz: para eles terão os mais duros juízos. Lá é cada um sofrendo pior do que o outro. O livro de Ezequiel fala que Satanás, ele é o horror dos horrores. Uma mente humana, não há a menor possibilidade de olhar e ver Satanás na forma que ele é. Ou o cérebro estoura ou fica louco. São seres revoltados. Agora não tem lugar de se esconder lá. Agora é tormento eterno, igreja. Eternamente. Imagine como é que vai ser lá. A terça parte dos anjos que foram expulsos. A quantidade é tão pequena que Apocalipse 28 chama e classifica a quantidade como os grãos da areia da praia. Se o mundo hoje tem 8 bilhões de ser humano, imagine que tem 8 bilhões para cada ser humano. A Bíblia diz que lá haverá gritos e ranger de dentes, e lá é um lugar que os vermes não morrem. Enquanto a igreja do Senhor, estaremos lá contemplando a face do nosso Cristo, glorificando em festa nos céus. E aqueles que deixaram a Cristo e abandonaram a Cristo e rejeitaram o Senhor, vai ter o mesmo destino. Mas esse não é o propósito de Deus. Deus não quer que ninguém vá para lá. Mas Ele colocou o livre-arbítrio dentro de cada um ser humano. É o ser humano que escolhe.
É o ser humano que escolhe. Deus não nos fez um robô. Ele fez um ser humano e dotou de escolhas. Deus não proíbe, igreja. Eu sou pastor, vou terminar o culto, vou para ali beber, usar droga, fazer besteira. A vida é minha, é livre, eu faço o que eu quero. Deus não me proíbe. Mas eu vou colher aquilo que eu vou plantar. Não é verdade? A gente colhe o que a gente planta. É a lei da semeadura. A nossa família está em risco. E eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez a tua alma batida, cheia de mágoa, de ódio, de prática do pecado. Faz uma reflexão na tua vida. Se você tiver de cair duro, para onde a tua alma vai? Pastor, Deus sabe. Ele sabe, mas não decide. Deus não decide onde nós iremos passar a eternidade. É uma escolha. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Se Jesus está batendo na porta, Ele não está dentro, Ele está fora. E Ele esperando uma brechazinha no coração, para que a luz dele penetre e ilumine o ser, a alma. A minha alma pertence a Cristo. Por isso que não há espírito da dúvida, para colocar dúvida na minha mente a respeito da minha salvação, porque a salvação é pela fé. Não é por mérito, porque é bonzinho, porque faz assistencialismo, que dá cesta básica, porque tem um coração bonzinho. Não é isso. É pela fé. E eu creio na minha salvação. E aqueles que creem na sua salvação, tem cuidado com a sua alma. Quando nós não tínhamos Jesus, nós andávamos em lugares que Jesus não estava, igreja. Agora nós temos que estar nos lugares onde Jesus está. Podemos até ir no lugar de trevas, porque a luz que está em nós gosta de trevas. Interessante isso. A luz que está sobre nós gosta das trevas. Não é nós que gostamos das trevas. É a luz que está sobre nós, gosta de ir nas trevas para iluminar quem não tem luz. Então nós podemos ir nesses lugares com um único objetivo, que a luz do Senhor que está sobre nós dissipa aquelas trevas que estão ali. Não se acoloiar com as trevas. Amada igreja, não se apresse em sair da presença de Deus. Cuide da tua vida espiritual. Ela é única. Ela é individual. O teu pai, o teu marido, a tua esposa, teus filhos não salva a tua alma. Eu não posso salvar minha esposa. Ela não pode me salvar. É individual, igreja. Por isso nós temos que buscar individualmente, amada igreja, sem cessar esta comunhão com Deus. Alinhar o nosso espírito com Deus. Só isso. O que é pecado? Fora. Eu não tenho aliança com o pecado, eu tenho aliança com meu Deus. Ainda que eu tenha que cortar a minha carne e doer, mas vou ter que cortar e doer. Pecado fora. A Bíblia diz: sem santificação nós não veremos a quem? Você quer ver Deus, quer ver o agir de Deus? Se santifique. Só isso. Se separe para Deus. Quando pegamos na mão do Senhor Jesus Cristo, tem um prazer de apresentar Ele aonde quer que você vai. Com muito, orgulho. Aqui é o meu Jesus. Esse é o meu Senhor. Esse aqui é o autor da minha vida. É o que morreu na cruz por mim. Agora eu tenho um prazer, aonde quer que eu vá, eu leve Ele a presente. Aqui o meu Jesus. E tirar a onda mesmo. Aqui o meu Jesus. E esse Jesus nunca se envergonhar de pegar em nossas mãos. Aí você pega na mão de Jesus, você quer levar Ele para onde? Para as drogas, para a prostituição, para a mentira, para a roda do esquerda. Não, não vai, Ele não vai. Jesus não vai lá, igreja. Honre esse Deus que deu a vida por nós.
Eu não estou preocupado com o que vão pensar a meu respeito. Eu tenho que me preocupar com aquele que morreu na cruz. Me preocupar em uma vida em santificação para Ele. Está aí a diferença, igreja. Você vai se tornar diferença no meio de uma geração perversa que nós vivemos, se nós procurarmos ser diferentes. Não é religioso, é ser diferente. Propriedade exclusiva do Senhor, instrumento do Senhor. Só isso. Na hora que você chamar para você essa responsabilidade, aonde você pisar os pés, o Espírito Santo pisou os pés ali também. Como a função do Espírito Santo é transportar Jesus na nossa vida, então eu passo a ser imitador de Cristo. Aonde eu vou, eu represento Cristo. E na hora que você tiver esse entendimento, amada igreja, você vai entender que a sua presença é a presença de Deus. Que a sua presença é a presença de luz. Que a sua presença pode mudar o ambiente onde quer que você vá. A presença do Senhor dentro da sua vida é capaz. Aonde você tocar, é Jesus que está tocando. Você pode tocar numa pessoa doente e ser curado. Você pode abrir a sua boca e Deus está te enchendo. A dificuldade que nós temos é muito grande para isso. É por isso que nós não iremos além do que nós pensamos. E não recebemos de Deus nada além do que nós damos para Ele. Se a gente não crescer aqui, amadurecer espiritualmente aqui, e ter o desejo de crescer espiritualmente. Eu quero crescer. Na proporção que eu cresço espiritualmente, a minha visão espiritual também se abre para que eu possa enxergar o espiritual. Aí agora você está olhando para uma pessoa, o olho físico você está olhando, mas você tem mais 2 olhos espirituais para estar olhando o que está por trás desse aqui. Aí fica fácil entender o mundo que você vive, o mundo que você está inserido, que é o mundo espiritual. Porque eu entendo que eu sou espiritual, mas eu cresci espiritualmente e os meus olhos se abriram no campo espiritual. E agora quando eu começo a olhar para as pessoas, eu consigo enxergar o que está por trás das pessoas. E quando temos essa visão, você vence no mundo espiritual e no físico você tem um domínio. Você está vendo porque Jesus tinha tanta facilidade de curar um doente, libertar uma pessoa? Porque ele era vencedor no mundo espiritual e tinha o domínio do físico. Ai, se todos entendessem isso, você estaria cada dia alinhando sua vida com Deus. Aí seria um grande instrumento de Deus nessa terra. E o Espírito Santo transportaria Jesus na tua vida, e nós seríamos os verdadeiros imitadores de Cristo, e não religiosos dentro de uma igreja. Deus está aqui, igreja. Amanhã é segunda-feira. Deus quer ir em algum lugar amanhã, através de você. Será que Ele pode ir? Será que vocês deixam Ele ir por você, dentro de você? Ou você quer ir no lugar onde Ele não pode ir? Deus quer te usar. Deus quer chegar em algum lugar amanhã através de você. Ele vai te usar. Ele não vai usar um animal, uma madeira, um carro. Ele vai usar você. Por isso que Ele está em busca dos verdadeiros o quê? Adoradores. É por isso que eu posso falar isso para vocês, porque eu vivo isso. Quantas pessoas basta conversar comigo? Olha, essa semana você não tem ideia do que já aconteceu. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Um telefone. Ué, cadê? Já foi. Porque não sou eu o Espírito Santo. Só isso. E dentro de vocês tem o Espírito Santo. Como é que Ele está com você? Feliz? Alegre? Ou está triste? E a palavra diz: não vos entristeçais o quê? O Espírito Santo. Se esvazia. A proporção que você se esvaziar, o Espírito vai preenchendo. Você se esvazia, Deus te enche.
Você se esvazia do pecado, a cada dia botando para fora o que não presta, entendendo que o seu coração é um depósito, não para guardar sujeira, mas para guardar santidade. Cada dia você vai tirando, não é Deus que tem que tirar. Ah, pastor, eu estou fumando. Não, não é Deus que tem que deixar de fumar. Ele não fuma, é você. Tem coisas que Deus não faz, aquilo que Ele atribuiu para a gente fazer, e a gente fica esperando Deus fazer aquilo que Ele atribuiu para nós fazermos. Amém, igreja? O Evangelho não é complicado, é nós que complicamos tudo. Entende, Max? O Evangelho é simples, é nós que complicamos tudo. Que a gente quer com a nossa vida errada, que Deus esteja conosco nessa vida errada. O pecado é sujeira, é um chiqueiro, e você não deve convidar Jesus para o chiqueiro dentro de você. É separação. A tua vida vai mudar completamente quando você entender a palavra. E se a gente não entender a palavra, Maria, nós corremos o risco dentro de uma igreja com o Bíblia debaixo do braço e sofrendo, e Deus não pode fazer nada. Que Deus abençoe vocês.